O que é propósito? Propósito nada mais é do que a intenção, o objetivo e a razão de ser algo ou de ser alguém. Propósito está ligado a uma intenção que eu tenho, algo que vem dentro de mim. E por muitas vezes nós gastamos o nosso tempo buscando e tentando entender qual é o nosso propósito, a busca disso. E passamos por muito tempo ouvindo pessoas dizer, quando você encontrar o seu propósito, você vai encontrar a segunda maior razão da sua vida, o segundo maior significado, porque o primeiro é nascer e o segundo é descobrir o porquê que você nasceu. E aí a gente gasta tempo buscando isso de forma aleatória, fora, em situações e circunstâncias, e achamos que por muitas vezes o nosso propósito está ligado àquilo que eu faço. Não. Isso é uma parte do nosso propósito. O propósito está ligado àquilo a quem eu sou. Porque eu olhando para a Bíblia, eu entendo que a Bíblia fala exatamente assim, porque Deus preparou obras de antemão, ou seja, ele criou primeiro as obras e depois nos fez para essas obras. E isso fala de que Deus ele primeiro criou algo para que nós pudéssemos exercer o nosso propósito. Ou seja, nós somos feitos com intencionalidade, com um porquê, com um para quê, para que a gente possa viver e entender e acessar um propósito ao qual foi estabelecido e designado para as nossas vidas. Isso fala de que o propósito não está ligado ao que eu faço externamente, mas está ligado a quem eu sou, aquilo que eu fui feito para realizar, para fazer a partir da identidade de quem eu sou. Primeiro, a gente passa a entender isso. E aí você quer ver um exemplo do que é propósito? Propósito é um senso de direção. Propósito é uma intenção. É algo que Deus já colocou dentro de nós. Só que muitas vezes a gente procura o sentido da vida e entender esse propósito nas coisas fora, sendo que o propósito está dentro. Você quer ver um exemplo? Se você tivesse todo o dinheiro do mundo hoje, fosse bem sucedido, tivesse tudo à sua disposição, o que você faria? Se você não precisasse pagar as suas contas, se você tivesse com tudo em dia e com muito dinheiro, como você escolheria passar os seus dias? Como você escolheria viver os seus dias? Muitos vão dizer, eu tiraria férias, eu iria fazer isso. Ou você diria, mano, eu ajudaria pessoas. Eu abriria uma ONG, uma instituição, com toda essa fortuna, com todo esse dinheiro, eu realizaria um sonho e depois de realizar esse sonho eu ajudaria muitas pessoas. Depois de conquistar a minha casa própria, ter a minha vida sucedida, ter um conforto, eu pegaria esse dinheiro e faria isso, faria aquilo. Você vê que aquilo que você tem intenção de fazer nasce dentro do seu coração e é uma motivação que faz com que você se mova, se você tivesse todo o recurso disponível para fazer algo que vai além de você, que vai fazer algo que vai além daquilo que só vai te beneficiar, mas vai beneficiar outros. Propósito é exatamente isso. É encontrar algo que Deus depositou dentro de mim, que faz ter um sentido na minha vida, que eu passo a viver a partir desse sentido, em busca de realizar aquilo que Deus fez como obras para mim realizar. Aí entra o meu fazer. Eu primeiro procuro o sentido, que faz com que a minha vida se torne realizada, se torne satisfatória e faça com que tudo que eu faça se torne intencional. Quer ver um exemplo disso? Quando a gente pega e olha para a nossa vida e começa a fazer aquilo que enche o nosso coração, que nos dá uma inspiração de dentro para fora, que fala, mano, se eu tivesse dinheiro, se eu pudesse, eu faria isso todos os dias da minha vida, eu faria isso, eu abençoaria, eu usaria disso, porque isso me traz uma satisfação plena, porque veio algo de dentro que vai para fora, e isso fala de propósito, aquilo que Deus colocou dentro de você. E propósito é exatamente isso. Então, o que você entende de propósito não é estar ligado sobre só aquilo que você faz, mas aquilo que você faz com intenção, com aquilo que Deus colocou dentro de você, para você realizar. Muitas pessoas passam anos buscando sucesso, dinheiro, reconhecimento, e mesmo conquistando essas coisas, ainda sente que falta algo. Ainda sente que a vida está vazia. Ainda sente que a vida não foi preenchida suficientemente. É como se estivesse faltando algo. É como se estivesse faltando um porquê eu vivo.
um para que eu estou vivendo, uma intencionalidade, uma vida que faça valer a pena. E talvez isso aconteça porque todos nós fomos criados para viver com um propósito maior do que aquilo que nós conquistamos aqui. Deus, quando nos formou no ventre da nossa mãe, ele já tinha um propósito para as nossas vidas. Porque Jeremias 29:11 vai dizer assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Ou seja, Deus já tem um plano estabelecido para cada um de nós. O que nos faz entender que já tem um propósito e algo já traçado para que nós possamos viver. Mas nós só vamos viver e acessar esse propósito, essa plena forma de viver, esse pleno conhecimento daquilo que nós fomos feitos para viver, para acessar, quando nós passarmos a encontrar e ter um encontro com Deus, porque é sobre essa revelação de quem Deus é, que é revelado quem nós somos e aquilo que está disponível para nós vivermos e o propósito ao qual Ele nos fez, ou seja, é sobre o Criador que está a revelação daquilo que Ele nos fez, daquilo que Ele nos criou, para as obras que Ele já preparou para cada um de nós viéssemos exercer. Você sabia que tem algo que só você pode fazer, algo que só você pode acessar, algo que só você pode viver, há um propósito específico que só você pode cumprir, porque foi um propósito que Deus estabeleceu. Outras pessoas podem tentar fazer, mas não vão fazer da mesma maneira, na mesma eficiência e na mesma praticidade que você. Por quê? Porque esse propósito foi estabelecido e designado e desenhado exatamente para você cumprir. Você está dizendo, Leandro, que as obras de Deus então vai parar se eu não fizer? Não, elas não vão parar. Mas aquilo que era para você fazer e que Deus te chamou, instituiu como um propósito para você, vai ficar de lado. E eu sempre tenho essa visão. Eu tenho essa visão muito clara de que no céu há 2 depósitos. Um depósito de tudo aquilo que eu orei, conquistei em Deus e de tudo aquilo que eu acessei, daquilo que Deus tinha preparado para mim. E há um outro depósito daquilo que eu poderia ter acessado se eu conhecesse mais a vontade de Deus e aquilo que Ele tinha para mim e que eu não acessei. Lógico que Deus não vai fazer isso, mas é uma analogia que eu uso na minha vida para medir se eu estou vivendo sobre o propósito que Deus me deu, ou se eu estou vivendo sobre a necessidade, ou sobre uma carreira, ou sobre algum status. Não. Eu sempre olho e falo, Deus tem uma obra preparada para mim. Eu estou vivendo essa obra. Eu já conquistei essas obras que Deus preparou para mim. Eu já conquistei essas coisas que Deus já preparou de antemão para mim. Mas ainda tem muito mais, infinitamente mais do que eu possa pensar, do que eu possa imaginar, daquilo que os meus olhos não viram, daquilo que os meus ouvidos não ouviram e daquilo que ainda não chegou no meu coração. Então eu quero acessar essas coisas. E aí que eu passo a entender e a viver com intencionalidade. E eu passo a entender o propósito que Deus tem para minha vida. E Efésios 2:10 também vai dizer assim: pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazer as boas obras as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Tem boas obras preparadas para cada um de nós, para que venhamos praticá-las. Todos procuram um propósito. Não tem um. E aí eu posso mudar a frase todos procuram um propósito para todos procuram uma felicidade. A procura da felicidade, em busca da felicidade. E isso fala de que a felicidade está enraizada sobre o propósito, sobre os planos que eu vivo daquilo que Deus tem para mim. Porque você pode ter certeza que se isso não for o propósito que Deus tem para você, os planos, você nunca vai se tornar completo e feliz. Você pode ter dinheiro, riqueza, você pode ter realizado todos os seus sonhos, mas dentro de você vai estar dizendo como se estivesse faltando algo. E isso é o senso de propósito, de saber o porquê que você está aqui e o para quê. E quando você não tem isso claro, não tem essa definição, não tem essa clareza, você começa a entender que você precisa de mais e mais. O maior índice de suicídio são entre ricos, entre milionários, entre pessoas que têm muito dinheiro, porque elas já conquistaram tudo que esse mundo poderia dar, que elas continuaram vazias. E estar vazio é entender que está faltando algo que só pode completar, não com as coisas externas, mas com algo interno. Quando você tem um encontro com Deus, você é completado. E aí você começa a andar e ter a revelação do propósito, da direção daquilo que Ele tem para você. E você começa a viver sobre um propósito estabelecido ao qual Deus já preparou como boas obras para cada um de nós. Para que nós possamos viver e ter a satisfação plena daquilo que Ele nos fez para realizar. Fazendo com que de dentro para fora
a gente possa mostrar e manifestar o propósito de Deus e aquilo que ele estabeleceu para cada um de nós. Independente da religião, de idade ou profissão, ou de algum momento, ou de qualquer coisa, todos nós já fizemos, e se não fizemos ainda, vamos fazer essas seguintes perguntas: por que eu estou aqui? Minha vida tem algum significado? Existe algo maior do que simplesmente trabalhar, pagar as contas e envelhecer? E essa busca faz parte da experiência humana. Todos nós temos objetivos, como estudar, trabalhar, formar uma família, realizar sonhos, conquistar alguns bens, mas o propósito ele vai além disso. Os objetivos são as coisas que queremos conquistar. O propósito é a razão pela qual nós vivemos. Presta atenção. Tem gente que não se preocupa com riqueza. Se preocupa já está satisfeito com aquilo que tem. Só que estão vivendo, muitas delas, vivendo e realizando os seus propósitos, vivendo aquilo que Deus preparou, descobrindo a razão pela qual elas vivem. E isso faz com que elas entendam que as outras coisas, elas acrescentam sim valor na nossa vida, acrescentam sim algo para nós, mas elas não faz com que o nosso coração corra atrás delas. Pelo contrário, eu entendo que todo aquele que vive o seu propósito, ele tem dentro de si, porque todo propósito, ele carrega a semente que o mantém. Se você vive o propósito ao qual Deus tem para a sua vida, e não as circunstâncias, e não as situações, e não os problemas, e não as coisas, você acaba vivendo na abundância e na prosperidade daquilo que Ele tem para você. Porque o propósito, a razão pela qual eu vivo, faz com que eu dê passos em direção e viva o propósito ao qual eu tenho, ao qual Deus já estabeleceu para mim, e isso faz com que eu seja mantido tanto nos recursos, nas situações, nas coisas à minha volta, com que eu seja mantido por aquilo que Deus tem feito, porque eu estou vivendo o propósito que Ele tem para mim. Eu descobri a minha razão para viver. E eu falo isso porque eu vivi por muito tempo em crise de identidade, em crises existenciais, e eu fiz muitas dessas perguntas. Por que eu estou aqui? Por que eu fui feito? Para que Deus me criou? Qual é o meu porquê? Qual é a minha para quê? E aí eu li o livro, Comece pelo Seu Porquê. E aí eu comecei a buscar sobre propósito, sobre identidade, sobre destino. E fui enchendo-se dessas coisas, lendo livros, participando de seminários, fazendo cursos e buscando isso. E nada disso me satisfazia de forma plena. Até o dia que eu estava orando e tive um encontro com Deus. E Deus falou, o seu propósito é viver sobre aquilo que eu tenho para a sua vida. Pois eu bem sei os planos que eu tenho ao seu respeito. São planos de bem, são planos de paz, são planos que vão lhe dar um futuro. E aí eu comecei a buscar todo dia qual era o plano e o propósito que Deus tinha para minha vida. E o meu propósito foi exatamente isso. Falar de propósito, falar de identidade, falar de destino, daquilo que mais me feriu, daquilo que eu mais busquei, daquilo que eu mais tive como crises. E eu entendi que aonde estava a minha dor e após ela ser curada, ela se tornava uma autoridade para eu viver aquilo que Deus estava já designado para mim, aquilo que Ele já tinha como um propósito. Às vezes você não está vivendo o propósito da sua vida porque para você é tão simples e natural que você acha que não é isso, porque está debaixo do seu nariz. E aí muitas pessoas falam, nossa, você faz isso muito bem, nossa, você faz aquilo muito diferente, parece que é fácil. Só que se outras pessoas forem tentar fazer, não conseguem entregar e fazer na mesma excelência que você, e elas têm que se esforçar muito. Porque o propósito é algo natural que Deus já colocou dentro de nós para que nós pudéssemos viver de forma natural. E isso fala daquilo que Ele depositou dentro de nós. Então o propósito para alguns é a família, para outros é a carreira e o trabalho. Para outros, é encontrar um significado em ajudar pessoas, realizar sonhos, construir um patrimônio ou deixar um legado. Se tudo isso fosse tirado de nós hoje, o que ainda daria sentido à nossa vida? O que daria ainda sentido à sua vida? Se tudo isso fosse tirado. Muitas vezes, construímos a nossa identidade sobre as coisas que podem mudar. Construímos o nosso propósito sobre as circunstâncias que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Mas a Bíblia ensina que o verdadeiro significado da vida não está apenas no que fazemos ou
naquilo que conquistamos, mas no relacionamento que temos com Deus. Porque só o Criador pode revelar aquilo que a sua criação foi feita para fazer, para ser e para acessar, para viver uma vida plena e abundante. Porque todo aquele que vive o seu propósito, vive aquilo que foi feito para ser, acessa aquilo que foi feito para fazer e conquista aquilo que está disponível para ele conquistar a recompensa. Porque muitas vezes achamos que o nosso propósito é o nosso emprego. E aí, quando nós perdemos o nosso emprego, perdemos o chão. Ou a nossa família, os nossos filhos, só que os nossos filhos crescem, casam, e aí? Cadê o propósito? Acabou. O sucesso financeiro. Mas aí quando conquistamos tudo ou perdemos tudo, vemos que isso foi em vão. Porque propósito não depende do que fazemos ou que temos. É comum definir o valor de alguém ou o nosso valor pelo trabalho, pelos estudos, pelo relacionamento ou pelas conquistas. Mas quando perdemos alguma dessas coisas, podemos sentir que perdemos a nossa identidade e o senso de propósito. A Bíblia apresenta uma perspectiva diferente de tudo isso. Nosso valor não vem do fato de que temos algo ou daquilo que conquistamos, mas o nosso valor vem do quanto nós somos e cremos que somos amados por Deus. Porque Deus criou cada um com um propósito. Jeremias, capítulo 1, do versículo 4 ao 5, vai dizer: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei e o designei para profeta das nações. E, ou seja, vivemos numa sociedade que costumamos medir o valor das pessoas pelo que elas conquistam. Um bom emprego, um diploma, dinheiro, um reconhecimento, um sucesso. Mas será que essas coisas definem realmente quem nós somos e aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós? Porque Ele nos ensina que o nosso valor não está no que fazemos, mas em quem nós somos nele. Antes mesmo de qualquer conquista, Deus já nos conhecia, nos amava e nos criou com um propósito. Jeremias, capítulo 1, e o que eu acabei de ler, fala exatamente isso. Jesus não veio apenas para ensinar uma religião, mas para mostrar que existe um caminho para uma vida cheia de significado, esperança e um relacionamento com Deus. Quantas vezes nós andamos e vivemos a nossa vida sem significado nenhum, sem sentido nenhum. Andamos por andar, acordamos por acordar, saímos para trabalhar só por trabalhar, mas por que de fato o que faz nos levantar todos os dias? É os boletos para pagar? É as viagens que queremos fazer ou aquilo que queremos conquistar? E quando nós conquistamos, o que vai nos fazer levantar no próximo dia depois das nossas conquistas ou depois das nossas perdas? Será que é isso? Quantas vezes nós levantamos por uma obrigação? Nós não levantamos ou estamos trabalhando por algo que não nos satisfaz, não nos enche e não contribui com ninguém. E isso fala de viver uma vida sem sentido, uma vida sem perspectiva, uma vida que você só vai vivendo e quando você vê, passou-se anos e você não viveu nada que te trouxesse uma satisfação plena, nada que trouxesse um sentido para a sua vida. Mas Jesus, ele nos ensina isso, que para uma vida cheia de significado e esperança vem de um relacionamento com Deus, porque o que dá sentido a todas as coisas é somente Deus. Pense em um celular novo aí. Pense no iPhone 18 Pro Max que vai sair agora em setembro. Ele pode ser o melhor modelo do mercado, mas se ninguém souber para que aquilo que ele foi criado será usado de uma forma limitada. O fabricante conhece a sua finalidade e todas as suas funções. Da mesma forma, Deus é o nosso Criador, aquele que nos formou, aquele que nos fez. Ele conhece a nossa vida melhor do que nós mesmos e sabe para que fomos feitos e criados. É como a gente pegar esse aparelho, esse celular, e a gente usar ele apenas para tirar foto. Nós vamos estar usando apenas um recurso de milhões de recursos, de milhares de recursos que ele tem. Vamos estar usando ele de forma limitada. Só que se nós pegarmos um manual daquilo que
esse aparelho ele pode fazer e de todas as funções que ele tem, nós começarmos a ler, nós vamos ver que o fabricante, o criador, ele fez algo e ele colocou várias funções dentro. Ou seja, ele fez algo para não só apenas tirar foto, mas para fazer coisas infinitamente maiores, melhores do que nós possamos pensar ou imaginar. E é exatamente isso, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que ela é o manual que revela o Criador e revela a criação, para que a criação foi feita. Ela dá um propósito e um sentido para a vida. Quando nós vemos isso, nós entendemos que Deus ele nos criou e quando nós nos achegamos a Ele, nós reconhecemos quem Ele é e no fato de conhecermos quem Ele revela quem nós somos e aquilo que carregamos, o propósito da nossa vida começa a ser estabelecido e ele começa a alinhar os nossos passos em direção àquilo que ele já estabeleceu e aquilo que ele já tem como plano para cada um de nós. Quando tentamos encontrar o propósito apenas no trabalho, no dinheiro ou nos relacionamentos, pode até experimentar e passarmos por momentos de felicidade, mas essas coisas são passageiras. O propósito verdadeiro permanece porque está firmado em um Deus que é eterno e não nas circunstâncias que está à nossa volta. Em que você tem buscado significado para a sua vida? Se hoje você perdesse aquilo que considera mais importante, o que ainda daria sentido à sua existência? Pensa comigo. Aquele que pode nos dar um sentido para toda a nossa vida, nos direcionar e nos estabelecer sobre um propósito para que a gente possa viver algo que faça sentido, para que a gente possa acordar todos os dias com um porquê e um para quê, somente pode ser Deus. Porque sem Ele, nós vamos viver uma vida sem sentido nenhum, uma vida só buscando e correndo atrás do vento. Eu queria orar com você. Deus, obrigado por este momento. Mesmo que estejamos em diferentes momentos da nossa caminhada, pedimos que o Senhor nos ajude a compreender que a nossa vida tem valor e propósito. Dá-nos sabedoria para fazer boas escolhas e abre o nosso coração para conhecer mais do Senhor. Que nós saímos daqui, Senhor, acessados, tocados, entendidos de que um propósito só é estabelecido sobre aquele que nos criou, nos formou, sobre aquele que nos teceu no ventre das nossas mães e nos deu uma direção e um caminho para que nós pudéssemos trilhar. E quando estamos trilhando fora desse caminho, a vida é sem sentido, sem valor e nos continuamos vazios, porque só o Senhor pode nos completar, nos dar sentido e mostrar o propósito ao qual o Senhor tem para cada um de nós. Que Deus abençoe você e que você viva o propósito e aquilo que Deus tem para a sua vida.